Vamos lá. Paramos no Kafzai Namud Aleph. Certo? O Mimai de Tama, não? Começou a falar e parou no meio. Lehamit, Lemar, Abai, Lossa, Lua. Ela chega bem no início mesmo. Tá. Só para dar uma resumada. O forno. Exatamente. O forno que foi assado nele um pão, que a lenha que foi usada era lenha de Kilaim ou Orlá. Orlá é a árvore que não pode usar 3 anos. Kilaim é que foi plantado, por exemplo, ele falou que ele é aquela, uma árvore plantada num vinhedo. Que também tem problema de Kilaim que misturou as duas. Então você pegou essa lenha, botou no forno, acendeu, fez um pão. E aí vem Ramim me falam duas coisas. Primeiro falaram do pão, a gente vai ver mais pra frente o pão, não sei o quê. E depois eles falaram também se o forno de barro é um forno novo, então você tem que quebrar esse forno. Porque aquela queimada que você deu naquele forno, ele ajudou a concluir a construção daquele forno. Se for um forno já antigo, que já foram várias coisas feitas lá queimadas, várias coisas, não. Então ele tenta ver de acordo com quem é essa parte que se for novo você tem que queimar. Você tem que quebrar, você não pode mais usar. Então ele fala o seguinte, a primeira Braita fala que é como Rabi Eliezer, e a segunda é como Rabanan. A Braita que fala que tem que queimar é como Rabi Eliezer, porque ele vai tentar falar que Rabi Eliezer ele sustenta que se você tem duas coisas, uma permitida, outra proibida, você vai falar que é proibido, e a outra segunda que fala que você não tem problema com essa Braita, tanto faz se for entre o novo e o velho, você pode continuar usando. Então você vai tentar falar que é como Rabanan, que falaram que quando tem uma coisa permitida e outra proibida, fala que a gente junta tudo e faz como se fosse proibido, como se fosse permitido. Aí ele pergunta qual é o Rabi Eliezer. Se você falar que é Rabi Eliezer da massa, que caiu lá farinha de normal, e se caiu farinha depois de trumar, ele começa a falar isso, aí a gente está nessa que a gente está agora. Rei Rabi Eliezer, vamos voltar um pouco pro Kafvav Amud Beit. Rei Rabi Eliezer, qual é o Rabi Eliezer que você está falando? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 linhas de baixo para cima. E lembra Rabi Eliezer desse ano, você falar que é o Rabi Eliezer da massa, de Tnan, como está falando lá em Mishnah de Orlá. Se eu acho que ele vai ser do massa, está falando do Rissá, se caiu um pouquinho de farinha de rolo, farinha normal, uma farinha de turmado dentro da massa que era ruli, na massa era normal, mas caiu um pouco de farinha normal, um pouco de farinha de turmar. Mas se você pegar um pouquinho que caiu de cada um, nenhuma delas é o suficiente para transformar isso em massa. Mas junto, eles transformam. Juntou, caiu as duas, e aí fez a massa. Rabi Eliezer fala que vai atrás da última que caiu. E Rabi fala não. Tanto faz qual é o primeiro que qual é o depois. Se você não tem quantidade de farinha suficiente no insur que seria trumar, para você proibir a pessoa de comer e falar que tem que dar para o Cohen, a quantidade para ela sozinha leachmis, para ela sozinha fazer aquilo ali fermentar, então você tem que então aquilo é permitido de comer porque não caiu farinha suficiente para fermentar a massa. Amarabai falou Abai, Loshanu, ela checadava ser cada história. Abai fala, olha só, isso que a Eliezer fala que é permitido você comer porque você vai de acordo com o último. E aí a gente viu que a Eliezer vai de acordo com o último, se caiu, depende do que caiu, o último caiu, se caiu a farinha normal, se caiu a farinha de turmar. Fala Abai, é só no caso que o quê? Se caiu a farinha primeira, cadáver sileca. Você tirou a farinha que caiu, e aí depois caiu a outra normal. Porque se você tivesse deixado a outra e deixado as duas juntas, você ia falar que essa aqui ajudou também. Porque a falou cadáver sileca da instrução. Se você não tirou, seria proibido. Porque a regra de Rabi Eliezer é Zevezegorem Assur. Se as duas juntas elas fazem alguma coisa, separadas elas não teriam força para fazer, mas juntas elas fazem Assur. Por isso que a gente tenta encaixar Rabi Eliezer como a Braita que fala do nosso forno,
que se a gente colocou lá a lenha de Kilaim ou de Orlá, você tem que quebrar o forno se ele é novo, por quê? Por mais que esse forno de barro ele já foi queimado algumas vezes para ele virar forno, agora que essa última queimada ela acabou a construção do forno, então ele se junta a outras coisas queimadas e fala que é assur. Enquanto Ramim falam, a gente encaixa Ramim como a segunda braita, que fala que a gente não precisa queimar o forno. O Mimai detama de Rabi Eliezer que é Abai. E quem falou que é Rabi Eliezer, a gente pode colocar uma Abai que fala que é só do caso que cada vez que ele tirou antes da outra cair. Tama de Rabi Eliezer, me chama de Akharachron Elibá. O motivo de Rabi Eliezer é porque a gente vai de acordo com o último que caiu e não por causa do cadáver select. Loja na cadáver select da história, loja na cadáver select da história. Não tanto faz se você foi lá e tirou ou não tirou. Você vai de acordo com o último. Agora todo mundo concorda que o quê? Se não tiveram último, os dois caíram juntos. Então até Rabi Eliezer falaria o quê? Você pode ficar com essa massa. Se caiu a farinha de Rune junto com a de Trumá. Se caiu junto, não tem uma carona aqui. Então, parece que a gente não pode colocar ele como parece que não é daqui que a gente aprende que Zé Vezé Gorem Assur. Porque se caiu junto, ele fala que é permitido. Ela fala que a beleza então tem que ser de outra beleza que fala sobre a árvore que é usada de Avodazará e sobre aquelas leias da árvore de Avodazará ditando que muito da Mishnah Avodazará. Você pegou lenha dessa árvore, que é a árvore que era dada para Avodazará, elas são proibidas de ter qualquer proveito. Se você botou elas e colocou elas dentro do forno para fazer de lenha, e você acendeu elas, se for um forno novo, você tem que quebrar o forno. Se for um forno velho, é só limpar. Se você fez um pão, é proibido de ter proveito desse pão, se você fez esse pão com essa lenha. E se esse pão se misturou com outros pães, todos são proibidos de ter proveito. Rabi Eliezer Omer, Yolich, Anaale, Abamelach. Fala Rabi Eliezer, você pega o valor daquele pão, Irashi fala que é o valor só daquele primeiro pão que foi misturado entre os outros, que só aquele que você sabe que foi feito no pão, no forno com a lenha de Asherá, com a lenha lá da árvore de Avodazará, e pega esse valor, joga na Mamelach. Por que eu falo na Mamelach? Porque a Mamelach é um mar que não passa nenhum barco. Não tem ninguém, nunca vai pegar. Você pega essas moedas, joga na Mamelach, e você, como se fosse resgatou aquele pão e pode comer. Falou Camim, Abrula Camim, ele pediu para Avodazará, você não tem resgate para Avodazará. Isso não é igual cotim, por exemplo, não é igual um corban, não sei o que você resgata, dá um quinto a mais aí, não. Tem resgate para Avodazará. Então, Camim discutem com ele. Mesmo assim, a gente vê de Rabi Eliezer que o quê? Que enquanto ele não resgatou esse pão, vamos dizer assim, ele é proibido de você usar. Então parece que ele concorda que o quê? Que até a parte do primeiro do forno, quando ele está novo, nesse caso de lenha da Asherá, ele tem que quebrar. E Murdeshmat li Rabi Eliezer Babadazara de Hamerassura. Bechar Esurim Esmadurar Mishmatlei. Tá bom, talvez Rabi Eliezer ele concordou aqui com a Avodazará, que a gente pegou a lenha da Asherá, que é uma árvore que faz a Avodazará, porque o sur dele é mais ramur, é mais exigente, mais grave. Mas quem falou que nos outros surim, por exemplo, como a gente falou aqui do Orlai Kilaim, quem falou que ele concorda? Ele falou, se for assim que Rabi Eliezer ele permitiria, Zé Vezé Gorem, ele falaria que era permitido em todos os casos menos a Avodazará, a mantir-me. Então, como que a gente vai colocar a nossa braita, que falou que uma lenha de orlá ou de quilaim que você usa no forno novo, você tem que quebrar o forno. E não só isso, não, que a gente não tem sobre o que colocar no seu Rabi Eliezer. Veod, hatane behedia, vechena é Rabi Eliezer, ou seja, bechol seja vadurá. Assim também falou no final dessa outra braita, essa braita de Avodazará. Vechena é Rabi Eliezer, ou seja, assim Rabi Eliezer proibia, quando era Zé Vezé Gorem. Bechol e Surim Jodorá, todo Surim Jodorá. Então parece que Rabi Eliezer é aquele que fala que Zé Vezé Gorem, se você tem duas coisas que faz,
ele transforma aquilo como proibido. Por isso que o primeiro forno lá, primeira breta que fala que o forno novo, quando você tem aquela lenha de quilaim e orlá, você tem que quebrar o forno, porque agora acabou de construir o forno, é porque você acabou de construir o forno, você juntou a construção do forno com uma coisa permitida, uma coisa proibida. Abarabai falou, Abai, imtim selomar zeves agora, Massur, Rabi Hainu, Rabi Lezer, você tem que falar que elas zeves agora é Massur. Então parece que Rebbe concorda com Rabi Lezer. Vem de selomar zeves agora é Mutar, Veacha, Mishum de Shivachetzim Bepatu, Hanekiarot Vekotot Lochit, Asirei. Fala Gmará, se você quiser falar que zeves agora é Mutar, e no nosso caso, que Rebbe fala que é proibido sobre o Orlá e Kilaim, que ele falou, não, mas parece que é proibido é porque aqui tinha Shvachetzim Bepatu, que o Shvachetzim Bepatu quer dizer o pão ele ganhou alguma coisa daquela lenha. Então assim também, por exemplo, que se estiver dentro da Hanik Yarot, por exemplo, se estiver lá dentro daquele forno também quando você ligou a lenha, se tiver pratos ou copos de barro, que eles também vão melhorar por causa daquilo. Então também você que pligue e betando no que quando eles estão discutindo no forno ou na panela. Para quem fala que os deves agorem é assur, quando você tem duas coisas que fazem um que é permitido e um proibido, é assur é proibido, então até o forno vai ser proibido. Para quem fala que tem duas coisas que fazem é permitido, o forno vai ser permitido. É que o forno e a panela de coisa falando, poderiam falar que a panela é diferente. Mas um prato e uma copo, você tem um shvachetzim, igual você tem no pão. O pão todo mundo concorda que é proibido, naquele caso que a gente pegou a lenha da Asherá. Então o prato e o copo também. Um deles aqui é no forno. E ele tenta falar primeiro da panela, a panela vai ser tirada agora. E cadê a Amre? A filha leva de Mara Zevet agora mutar? Cadê a Assura? De Hakiba Bichula, me cabe de inteira. E tem gente que fala que até para quem fala Zevet agora mutar, quando você tem duas coisas que fazem a força é permitido, até para eles a panela vai ser proibida, porque a panela ela recebe a comida diretamente. Então aquilo que ela ganhou com aquela lenha proibida, ela vai passar direto para a comida. Mas o forno é a discussão deles. O forno que você fala, agora acabou o forno novo, agora acabou de montar, agora você terminou a montagem, ficou seco, mas você já fez tudo antes, já era o forno. Ah, mas ele ajudou. Ajudou? É permitido ou é proibido? Ah, ajudou? Tem gente que fala permitido, tem que falar proibido. Para que pro forno? Para todas as coisas não fala que é proibido, como o pão. Maravilha, Shmuel. Tanur Shesiko. בקרבי אורלה או בקשים של גלי הכרם חדש ותת ישנוצן fala Rav Yosef, fala Rav Yuda, fala Shmuel, fala Braita. Assim a Braita que a gente fala então. Tanur Shesiko Besekebe Orla o Kashim Shel Gilai, quer dizer, um forno que colocaram lá para queimar cascas de fruta da orlá, daquela árvore de 3 que tem 3 anos que não pode comer os frutos. Ou cachicha que lhe querem, ou aqueles galhos de que lhe querem daquela árvore que você plantou no vinhedo que você fez quilaim. Hadash, se o forno é novo, yutat, você tem que quebrar o forno. Yashan, yutsan. Se o forno for velho, que aquela queimada ali não traz nada de benefício para o forno mais, só limpar. Afaboi da pat, rebe o merapat mutez, rebe o merapat assurar. Se você fez o pão ali dentro, Rebbe fala que o pão é permitido, Rebbe fala que o pão é proibido. Veataneim, que acabou de falar que Rebbe fala que é proibido o pão. Que a discussão dele é só no forno. De Rebbe de Rebbe Lezer. Então Shmuel e Pratane. Fala que não, Shmuel aqui falou ao contrário. Realmente é Rebbe que proíbe e Ramim que permite. Mas para quê? Ele tem a força, porque ele concordava com o Rebbe aqui para proibir. Então ele fez ao contrário e falou que é proíbe para todo mundo botar isso como ela. Veio Baita, mas se quiser falar outra resposta, não que o Shmuel ele virou, não que o Shmuel inverteu a ordem. Be'alma kassavar Shmuel, alachá que Rebbe mechaverov, não mechaverov. Que Shmuel ele fala que alachá é como Rebbe quando ele está contra um, mas quando ele tá não quando ele está contra muitos. O Be'afilo mechaverov, e aqui até contra muitos, ele falou que alachá é como Rebbe, ele falou que é proibido. Mesavar, itnaibcha que eicha de nekom rabano leisho. Eu vou virar a Braita para eles colocarem isso aqui como assur, como proibido, esse pão que foi feito com essa lenha de orlá ou de quilai.
Bishla, fala agora o seguinte, vou lá o seguinte. Bishla Gabea Gechalim Divrei Kola Pat Muteri. Ravida Mar Shmuel Ravchia Barash Amar Rabbi Yochanan. Chad Amar Lo Shanu Ela Gechalim Amemot. Aval Gechalim Lo Chashot Asurin. Chad Amar Efru Gechalim Lo Chashot Amemutarim. Se você fez o pão sobre o carvão, todo mundo fala que o pão aí é permitido. A gente estava falando na lenha, quando estava em chama. Agora no carvão, todo mundo fala que é permitido. Então a gente fala o seguinte: Ravida e Shmuel de um lado, Ravchia Barash Rabbi Yochanan do outro lado. Um fala que isso aqui está falando que é permitido quando o carvão ele não está em brasa, só que o carvão está naquela já quase apagando, já não está mais assim incandescente, ele já está de novo, ficou preto, já só está fazendo calor. Mas se ele tivesse em brasa, seria proibido também. O outro fala que até quando está em brasa é permitido. Foi quando seria permitido. Isso ele demanda colocar o tá bom para quem fala que até quando está em brasa é proibido, porque não está em brasa. Mishum deixa porque você ainda ganha alguma coisa com esse que está em brasa para o pão. Ele manda para quem fala que não está em brasa ainda é permitido. Como é que vai ser o que está proibido para Rebbe? Se você está em brasa está permitido, como é que vai estar proibido? Não, é proibido só quando está ali pegando fogo mesmo, aquele fogo alto na frente deles. Miklal, de Rabanan de Fligalei, Sharu, Afilu, Kshavu Kakenegdo. Então, falando que tem discussão na Bilda Hamim, que a Bilda falou que se você fez um pão com essa lenha de orlau de Kilaim, é proibido, e Hamim fala que é permitido. E a gente vê que tem a discussão deles, é só quando ele fala que quando é proibido é só quando está com fogo alto. Então se ele fala que é proibido quando está com fogo alto, e mesmo assim Hamim fala que é permitido, Hamim fala que é permitido mesmo quando está com fogo alto, ela é tzim de Isura Rabanan Eich Mashkachat Leu. Então tá bom, Hamim falaram que essas lenhas são proibidas já na, certo? Que lá em Miorá é proibido. Quando é proibido? Se não for para o fogo alto, é proibido para quê? Fala Hamim, fala Gamara, é proibido para quê? Amaravama Barachama Bechar Shifa. Por exemplo, que pegaram essa madeira e fizeram um banco. E aí você está usando diretamente aquele banco. Você está usando aquele banco para sentar? Proibido já na. Mas não na de você queimar e usar o fogo, o calor, aí não, aí já me fala que é permitido. Vai minerar me baracama meravchista, tanush de escobasique que deixa ver a faboabat, rabanan deixar becamai tamai. Fizeram a seguinte pergunta: pegaram lenha ekdesh, uma lenha que foi santificada para o Beit HaMikdash, botaram no forno, acenderam ela e fizeram um pão. Ramim que estavam falando agora que a lenha de Kilaim, a lenha de Orlá era permitida. Essa lenha de Ekdesh também, ou será que Ekdesh é mais Hamud? Então, a lei, a pata surim. Até para Ramim esse pão é proibido. Uma benzolé Orlá, qual a diferença do Ekdesh? Pro Orlá, por que no Ekdesh ele falou que é proibido? No Orlá ele falou que esse pão é permitido. Amarava, Achiasta, Olá B'Tilabematai, Ekdesh Velobeleblobat. Primeiro fala com Mará, Orlava. Uma regra que a gente tem que Orlá, ela é anulada se ela tem numa proporção maior do que 1 para 200. E aqui deixa não é anulado nunca. Então aqui a gente já vê uma coisa, um ponto que ele é mais Hamur que o outro. E mais. Ela amarava. E caixa lei, a caixa. Se você não quer perguntar, se você quer perguntar, Ve'aloma alamasik, ve'cholei chadema alamasik nafkulei lechulin. Falarava o seguinte: quando a gente usa alguma coisa que deixa alguma coisa que foi santificada dentro do Mikdash, a gente teve proveito disso, a gente tem que trazer um korban meilá. Maal, ele usou uma coisa que não podia dentro do Mikdash. Quando tem que fazer quando tem que trazer se você tem que trazer um korban de meilá, quer dizer que você já pegou esse que deixa que era coisa santa e virou agora Hulin. Por isso tem que trazer um korban meilá. Além de que você tem que pagar não sei o que, você tem que trazer o korban lá. Então Rava fala o seguinte: se você pegou essa lenha que era Ekdesh e você colocou fogo nela, a partir do momento que você botou lá o álcool para botar o fogo, você já é obrigado a trazer o korban lá.
E aí, necessariamente, essa lenha virou o quê? Hulin. E aí você fez o pão. Então qual é o problema do pão? Fala Gumará, Amarapapa, Achabeat, Shlamim, a gente está falando em lenha, que você não está, você falou essa lenha eu vou dar beijo Mikdash, e se você falou essa lenha, eu vou vender e com o dinheiro dela eu vou comprar Korban Shlamim. E Korban Shlamim tem uma regra que não tem meilá no Korban Shlamim. Então aí você transformou a lenha como uma lenha que também não tem meilá. E aí mesmo que você deixou ela queimando lá, ela ainda queimou com status de Ekdesh. Da Liba de Rabiuda, de Amar, é como a Rabiuda que falou, Ekdesh Veshogeg, Mitchalel, Bemezino, Mitchalel. Como fala a Rabiuda que fala Ekdesh, se você usou sem querer, ele vira Mitchalel, ele vira normal, Chol. Mas se você usou por querer não, Bemezino vai dar malói por querer não. Keivan, Delav Bar Meilahu, Lonafik Lechula, uma vez que você não pode trazer Korban Meilahu, não sei que você tenha feito sem querer, se fez por querer, você tem que, ele não foi para Hun, ele virou Hun por causa de Meilá. Shlamim Nami, assim também Shlamim. Korban Shlamim que você não tem como trazer Meilá, então nem sem querer você bota ele para Hun. Que vai dar Meilá para Meilá ou não nafka lechum, então ele traz para Hun. E se a lenha não vira Chol, então você usou essa lenha até o final, colocou fogo, etc., continuava sendo Zikdesh, aí o pão é proibido. Cholei kademala masik nafka lechum, para Gumará. E será que quando você bota fogo nessa lenha, essa lenha virou Hulin? A Tânia tem que falar com ela nesse trafim Eferan Mutar, Chutz Meatzei Asherá, Ekdesh Leolam Asur. Fala Gumará que tem uma brata que fala que tudo aquilo que queima, a pó dela, a cinza dela é permitida. Fora a lenha de Asherá, da árvore de que você vai levar da Zerá. E o pó a cinza de Ekdesh. A cinza de Ekdesh é sempre proibida. Fala Gumará, que cinza de Ekdesh? Se você falar que você começou a colocar fogo naquilo ali, que aquilo ali virou Hulin, então a cinza já não é Ekdesh. E a gente tem uma brada que fala que a cinza de Ekdesh é sempre proibida. Então fala Gumará, qual é a cinza de Ekdesh? Amará me barchama, kegon, shenaflad leika meele, beatse Ekdesh de leika inish denimon. Primeira resposta da Gumará é o quê? É se, por exemplo, começou um fogo na lenha, nas lenhas de Ekdesh, essas lenhas todas vão dar para o Mikdash. E aí, de repente, começou um fogo ali sozinho. Você não colocou o fogo. Colocou um fogo sozinho. Colocou um incêndio sozinho, aquelas cinzas da nação Ekdesh também. Então, a primeira resposta é Gumará, a segunda resposta é Rav Shmai Amar, Beotat Shodim Gizah. Por exemplo, aquelas lenhas que você queima em cima do Mizbeach para fazer o Korban. Aquela cinza é uma cinza de Ekdesh que você não pode ter nada nenhuma, você tem que separar e colocar na Ekdesh depois. Eles falam lá, Trumata dessa, a gente coloca ali no canto do Mizbeach, etc, etc. Detânia, Vessamó Benachel, Vessamó Kolov, Vessamó você vai fazer. Está escrito, na Braita ela fala, Vessamó e Sera Mizbeach, a gente tem que botar no canto do Mizbeach. Vai colocar no canto, vai colocar toda a cinza, e para a gente não espalhar essa cinza. Então a cinza que a gente não pode ter proveito, fala que a cinza que a gente não pode ter proveito, a segunda resposta é uma cinza, é a cinza que foi feita no Mizbeach. Chegamos nos dois pontinhos do Kavzai da Mizbeach, lá no meio. Certo? Tranquilo esse assunto ou não? A gente começou a ver sobre a gente viu na Mishnah que a gente não pode usar o Hametz quando a gente queima ele de lenha. E a gente começou a ver outras coisas que a gente não pode usar de lenha. O Raik Line, a gente tentou encaixar com quem é. A gente falou do forno também, se a gente usa isso de lenha. Se tem que quebrar, não tem que quebrar, se é novo, se é novo. Ver sobre quem era Belazar, não sei o quê. Aí depois a gente veio, isso aqui a gente passou para... Olha, a gente passou para se a gente pode ter a mesma coisa se queimar um Ekdesh, não queimar um Ekdesh. A gente vê, uma vez que a gente viu se não pode queimar na Mishnah, queimar Hametz como lenha, a gente vê outras coisas também que não pode ter proveito queimando como lenha. Rabiuda agora a gente vê na Mishnah, En Biur, Rabiuda falou, não tem, você queimar o Hametz, você anular o Hametz, é queimando ele. E Rabi falou não. Anular o Hametz é todo jeito de anular. Tem muito jeito de anular. Esfarelar o Hametz, jogar no mar, não sei o que, etc, etc.
Tânia fala a Braita. A Marabilda anular o Hametz para trepar. Falou a Braita, a Marabilda fala que anular o Hametz é só queimando. Ve'adin noten. O din dele é o seguinte, ó, fala o Vachomer. Uma notar sheino bevalereu belmatze tom trefar. Hametz shesh no balereu belmatze. Lo coxa que se tom trefar. Falou na vida o seguinte: notar é a proibição de você tem que comer, você tem um tempo para comer um corban. E aí passa esse tempo de comer o corban, você tem que queimar ele. Então a Bíblia fala o seguinte: notar, se passou esse tempo de comer o corban, você tem que queimar. Você não tem nenhuma proibição de ver ou de achar essa comida, essa corban, essa comida desse corban que passou. E no Hametz você tem proibição de ver o Hametz, de achar o Hametz em vista. Então ele é muito mais ramon. Então, se uma tem que queimar, é lógico que você tem que queimar. A Bruna falando para ele, Hamim, qual diz que você vai ler aquilo? Então, Hamim, sabe o que vai acontecer? Com essa rumra que você está fazendo de só sendo queimar, você vai querer uma rumra no começo, no final você vai fazer uma cula. Qual? Enodino, você não pode fazer esse cara uma rumra. Loma, se a pessoa não tem lenha, a pessoa não tem lenha para queimar aquele pão, o que vai acontecer? E rei eu chevo batendo, a pessoa vai fazer o quê? Ela não tem lenha para queimar. Então ela não vai fazer nada. Vai falar, já que só pode anular ele com lenha, queimando, e eu não tenho lenha, então eu não vou fazer nada. A Torá falou claro, Tashbito o senhor Baterrem, porque a gente tem que anular a nossa casa. Então pela Torá seria anular ele com tudo que você pudesse anular. Até jogando no mar, o Hamim falaram. Você esfarelar e jogar no mar. Esfarelar e jogar no mar não custa nada. A pessoa que não tem dinheiro pode ser que ela não tenha lenha. Não tem lenha para queimar, você está falando que só é queimando? Você vai acabar fazendo. Você quer fazer uma cula, vai acabar fazendo uma cula. Hazar a Bíblia não era din acher. A Bíblia então veio e falou: então não pode fazer isso, ela vai comer ou fazer outra coisa. Notar a surbachilá. Nechamento a surbachilá. A Bíblia falou: não posso fazer calvachomer, porque tem um calvachomer que vai me trazer depois, uma rumra que vai me trazer para a cula. Então eu vou te ensinar de outro jeito. Notar, como é que é o notar? É uma carne de corban, você tem um tempo para comer. Não comeu, passou desse tempo, não pode comer. Como é que é o Hametz? Hametz é uma coisa que você tem um tempo para comer. Não comeu, passou o tempo, começou a pensar, agora é pensar do Hatzot, você não pode mais comer. Então falou Rabi, vamos comer. Vou trazer, as semelhanças de dois são parecidos. E do mesmo jeito que notar Bisserfá, a ferramenta de Bisserfá, do mesmo jeito que notar tem que queimar, a ferramenta tem que queimar. Abruló para o caminho nevelado Riach, Shashubachela, vem na tua Serfá, fala Gumará. Tem outra coisa que você também não pode queimar, nevelar, que você não pode comer, nevelar, uma carne de um animal que morreu sem shritar. Mesmo que você não pode comer, você é surbaná, você é proibido de ter proveito, não tem que queimar. Então não é toda coisa que é proibido de comer, você tem que queimar. Abraão entra, a Bíblia falou para eles, fresh, tem uma diferença entre nevelar e Hametz. Notar notar, essa carne que é proibido comer e ter proveito. Hametz é proibido você comer e ter proveito. Mas notar está no serefá. A Hametz está no serefá. Mas a nevelar você pode ter proveito. É proibido comer, você pode ter proveito. Pode vender para goi. Então, você não pode comparar, você não pode querer colocar aqui no mesmo bolo. Então, notar é serefá. Notar você queima, Hametz você queima. Abriu lá para o caminho, chora nesse caleuria. Você tem aqui o boi que foi apedrejado, que matou alguém, mas você também não pode ter a nave, você também não pode ter proveito. Ele vai provar que não está errado. Você não pode ter proveito, não queima. Então não é tudo que você não pode comer depois de proveito que você queima. A Marlene falou para eles, tem uma diferença entre notar e Hametz, de um lado, e chora nesse cara, e o boi que foi apedrejado do outro. Qual a diferença? Notar nos caretos. Notar aquele corban que sobrou você é proibido de comer, é proibido de ter aná, não ter proveito, e você também tem careta se você fizer isso. E Hametz sobre aquela baná. Nos caretos também é o castigo de careta. Mas notar bem trefá, não Hametz trefá. E o chora nesse cara não. O chora nesse cara é proibido de comer, é proibido de ter aná, mas não tem careta. Então, continua a notar, queima. Hametz queima porque ele tem todas as coisas semelhantes. Amrulai para a caminho, o sebo do boi que foi apedrejado, ele vai se provar. Porque o sebo do boi que foi apedrejado é proibido comer, é proibido ter aná. E tem castigo de careta, mas você não tem que queimar. A surba é clava na neve dos caretos, não precisa queimar. Então, Hadar e
Dinacheta, Verabilda fala de outro din. Faz outro jeito de se estudar. Mesma coisa. Notar Yeshlo Beval Totiro. Vechametz Beval Totiro. As duas advertências na Torá, elas trazem a linguagem de Bal Totiro, de sobrar, de deixar para o dia seguinte. E Chametz também de Balereu, Balamatse. Então, mas Notar Bestrefá, Chametz Trefá. Mesmo que estão usando a mesma linguagem, então os dois são queimando. O mesmo que Notar é queimando, o Chametz também está queimando. Amrulo falando para ele, Hashem Talui Chatat Of Abba Ala Safek Leidvarecha Yochichu. Hashem Talui é um tipo de corban que você traz, que a pessoa traz se ela tem dúvida se ela transgrediu alguma coisa sem querer, que tem um castigo de careta. Se ela tem certeza que ela transgrediu alguma coisa sem querer, por exemplo, se ela tem certeza que sem querer ela comeu, a gente está falando aqui sobre o sebo, que o castigo é careta, tem que trazer um korban hatat. Agora, se ela tinha lá na frente dela uma carne com sebo, uma carne de gordura, e ela comeu uma das duas, e ela não sabe se ela comeu o sebo sem querer, então ela tem dúvida se ela comeu, se ela fez um pecado sem querer, que tem castigo de careta, ela traz o Hashem Talui. Isso lá em cima ela fica perdoada até ela ter certeza se ela comeu o sebo ou a gordura. Quando ela tiver certeza que comeu o sebo, ela traz o hatat. Esse é Hashem Talui. E hatat aof abala, ela sabe que é o seguinte: uma grávida, depois que ela tinha neném, ela tinha que trazer 2 korbanot depois que ela ficasse pura. Korban olá e korban hatat aof. O korban hatat de uma ave. Agora, se a mulher ela perdeu o filho, perdeu o filho que ela estava esperando, e ela não sabe se ela perdeu antes do tempo dele ser considerado feto, neném, ou enquanto ele não era considerado nada, então ela traz um olá na dúvida, e ela fala, se isso aqui não é olá, porque o olá você pode trazer também como presente. Então, se o que eu perdi foi um neném, isso aqui é olá, que eu tinha que trazer. Se o que eu perdi não era nada, não passou o tempo de ser um feto, então isso aqui ainda vai presente para Kadosh Baruch Hu. Mas Hatata Off não. Esse Safek, ou aquilo é Hatata Off de verdade, ou aquilo é Hulin, não é nada. E o Hatata Off tinha uma diferença da Shchita de Hulin, na Shchita do que ela trazia lá no Mikdash. A Shchita que quando fazia era com a unha, a Shchita que quando fazia era com a faca. Essa shchita com a unha, ela não era suficiente para Hulin. Então esse Hatatof ninguém podia comer. E o notar do Hashem Talui também não precisava queimar. Nesse Hatatof, que ninguém podia comer, também não precisava queimar. E quem falou que não precisava queimar? O próprio Rabiuda, que falou sobre esses 2 dinim, que não precisavam queimar. Então, ele falou no Hamim, esses 2 casos que você falou vai provar. Shen beval totiro. Que a gente fala que tem que queimar esses 2 casos, e você fala que esses 2 casos não precisa queimar. Então você próprio falou que coisas que não precisa queimar. Shatak Rabiuda parou de dar motivos, mas fala que ele continua não concordando. A maravilha isso é como falam as pessoas, capa de Hata Nagara, begava de Nistrof Hardela. Quer dizer, aquele próprio pessoa que fez a colher, no final ele come uma coisa, uma mostarda que bem picante com a própria colher que ele fez. O Marabai falou, Abai Amar, Sadana Besad Neyativ, Midve Yede Mistarim. Quer dizer, aquela pessoa que fez era um tipo de uma coisa que prendia os pés da pessoa, que as pessoas condenadas prendiam aquele negócio no pé. Então a pessoa que fez isso, o usuário foi condenado e foi preso com a mesma pessoa que ele fez. Ravamar falou, Gayara Begiri Miktil, Midve Yede Mistarim. A pessoa que fez a flecha que acabou morrendo com a própria flecha. Tá. Daqui a gente viu que me falam Tá na hora, né? Vamos parar esses 2 pontinhos. Mas a gente continua.